A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do YouTube. Eu estou com saudades, mas estou aqui para gravar mais um vídeo. E esse vídeo tem que ser assim, correndo, porque fala sobre a verdadeira história do Natal. Eu já tentei gravar esse vídeo 3 dias já que eu estou tentando e não estou conseguindo. Estou numa batalha muito forte em relação a essa gravação. Mas hoje vai sair para a honra e glória do nome do Senhor. E para começar, vou fazer uma breve oração para entregar ao Senhor o nosso estudo, a nossa preparação para esses últimos dias. E isso aí também inclui a idolatria, que a gente tem que fugir da idolatria, porque é um pecado e é um pecado que impede da gente entrar no céu e participar do arrebatamento. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso tudo, nós estamos aqui, Senhor amado, mais uma vez pedindo perdão e misericórdia pelos nossos pecados. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria, sobre festa satânica, sobre paganismo, e que nós não queremos, Senhor, nos envolver com esse tipo de coisas. Muito obrigada, Pai, por nos ensinares, Senhor, quantos anos, Senhor, nós viemos praticando esse erro, mas agora a gente não quer mais praticar. Fica conosco, renova, Senhor amado, nossa mente, nosso coração, abençoa para que a gente possa entender e colocar na tábua do nosso coração o teu ensinamento e que a obediência esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem nunca assistiu um vídeo meu, eu vou falar, quem já me conhece já sabe. O vídeo que eu faço, o Senhor orientou em fazer de uma forma em estudo, para que os irmãos venham entender cada palavra, que não fique dúvida. E quem quiser anotar, pega um papel e uma caneta e vamos anotar e abrir o coração para o Espírito Santo falar. Porque quando ele fala, não há dúvida, não há contenda, não há aquela coisa, ela tá falando maluquice. Então, graças a Deus, até agora, os vídeos que o Senhor tem mandado, tem orientado eu fazer, não tenho visto assim ofensas, para a honra e glória do nome do Senhor, não o meu, porque eu sou apenas instrumento dele. Então, nós vamos falar. O primeiro tópico que eu anotei, a verdade sobre o Natal, que é uma introdução, né? Aí a gente pode fazer algumas perguntas a nós mesmos, né? Porque a gente nasceu e foi ensinada que existia o Natal, que tinha o Papai Noel, que meia-noite era pra gente colocar os sapatos na janela, que o Papai Noel vinha colocar o presente. E eu nunca entendi, porque eu nasci de uma família muito pobre. E tinham colegas minhas que Papai Noel colocava um presente caro no sapato dela. E no nosso colocava um presente muito barato. Então eu até achava que Papai Noel não gostava muito da gente, gostava mais dos outros, mas a gente não sabia que na verdade aquilo ali era tudo mentira, que esse Natal sempre foi uma farsa, envolvido em mentira, engano, porque tudo que vem de Satanás é assim. E que tinha que ter a árvore de Natal toda enfeitada, que tinha que colocar os presentes, que tinha o amigo oculto,
tinha aquela ceia, né? Aquela mesa. Às vezes não tinha nem o que comer direito o ano inteiro, mas tinha que ter a ceia de Natal que tinha que comer meia-noite. Então, isso aí sempre foi muito estranho, mas pra gente, aquela coisa, né, que a gente falava que era o quê? Aquele sentimento, espírito natalino, que na verdade era o espírito maligno que está ali em todas as famílias se fazendo presente, e as pessoas sentem aquele espírito natalino desde o final ou do início de novembro, né? Que começam a pagar o 13º. Então, isso tudo a gente vai falar de uma forma assim, bem rápida, mas com bastante precisão, para que a gente não venha cair nos mesmos erros. E sempre falando, Jesus, Natal é o quê? Quer dizer nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. Mas o Natal sempre foi, a gente não era evangélica, né? Como eu falei, e quem sabe do meu primeiro vídeo, eu vim até do espiritismo, que minha mãe era chefe de terreiro, minha casa era um centro espírita. Então, era tudo uma bebedeira. Mas a gente sempre cresceu achando que Jesus achava bem bonitinho comemorar o aniversário dele, que a gente achava, com bastante bebedeira e aquela orgia toda. Só que a gente não sabia a origem dessa orgia toda que envolve esse Natal maligno que existe. Bem, em João 8,32 está escrito assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então é por isso que hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, já fazem alguns anos que eu não comemoro o Natal, que o Senhor vem falando comigo para não comemorar o Natal, e eu não comemoro. Mas esse ano é o ano que ele está mandando fazer um vídeo para o nosso canal em relação a isso. Então, conhecereis a verdade de Deus nos libertará, né? Vos libertará, no caso, nós nos libertará. E a gente tem que conhecer a verdade, tem que buscar a verdade, parar com esse negócio demoníaco de, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Se é cristão, cristão quer dizer parecido com Cristo. E a gente tem que fazer tudo aquilo que Cristo faria se estivesse hoje aqui em carne e osso, como ele já esteve, e não fazer aquilo que ele não faria e que ele não faz hoje, porque Cristo é santo e nós temos que ser santos como ele é. Então, se a gente diz que é cristão, a gente não pode se envolver nessas coisas, a gente tem que buscar sempre a sabedoria e a verdade, não é? Então, aqui está dizendo também sobre costumes pagãos. Esse aqui eu não vou ler agora, para a gente poder correr um pouquinho, mas eu vou falar a referência, ok? Em Deuteronômio 12, versículos 1 e 2, e depois 30 a 32. Fala ali, eu já li, já confirmei tudo direitinho, ali fala até sobre a árvore de Natal. A gente lia as coisas, a gente tem que sentar para ler a palavra de Deus com o Espírito Santo ali do lado, dentro da gente, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso tudo, para a gente poder entender como que a gente ia imaginar que a árvore de Natal estaria aqui, o Natal, essa festa pagã estaria ali dentro da palavra. Mas por quê? A Bíblia Sagrada é uma cartilha, ali tem resposta para tudo. Então não deixem de ler sobre os costumes pagãos, de onde veio esse Natal. O nascimento de Jesus. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E na Bíblia nem diz a data precisa do nascimento de Jesus, mas dá alguns sinais
né? Que a Bíblia dá alguns sinais. Por que que eles não colocaram a data precisa? Se Deus não colocou a data precisa, porque não era para a gente celebrar, comemorar o nascimento de Jesus. Porque é para a gente comemorar a morte dele. Isso está escrito na Bíblia. Jesus mandando a gente celebrar e comemorar a morte dele com a ceia, comendo pão, representando o corpo dele, né, a carne, e bebendo o vinho. Não é aquele vinho cheio de álcool, não. É o vinho sem álcool. Então, as pessoas têm mania de falar, mas Jesus mandou beber vinho, mas não mandou beber esse vinho aí que é feito pelo homem de qualquer maneira para embriagar, não. Então, Jesus não nasceu. Segundo o calendário judaico, a Bíblia dá os sinais que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Então, Jesus não poderia nascer no dia 25 de dezembro, porque de acordo com o calendário judaico, lá na Palestina, essa época que aqui nós temos muito calor, lá está nevando e muita chuva. Então, como diz que os pastores estavam sentados no campo, estavam cuidando das ovelhas, jamais eles poderiam ficar, porque é muita neve, muito frio, chuva, e as ovelhinhas estão nessa época tudo guardadinhas, né, no dia 25 de dezembro lá, e estão, os pastores estão todos guardadinhos dentro de casa, igual a gente fica aqui no Brasil, não tem neve. Mas quem é bobo de ficar dia de frio, de inverno, aquele inverno mesmo que a gente bate queixo do lado de fora? De jeito nenhum. Imagina se nevasse e ficasse chovendo. Então, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e ele nasceu na festa dos tabernáculos. Então, eu anotei aqui em Lucas 2:8, onde fala: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então, não era 25 de dezembro. Outra coisa também que eu anotei, que eu achei interessante, tá? Que Jesus, outros detalhes. Jesus, ele foi gerado 6 meses que João Batista. Então, o que eu anotei aqui? Zacarias servia no templo. Então, anotem aí, Zacarias servia no templo, Lucas 1, versículos 5, 8 e 9. João Batista foi gerado no fim de junho ou início de julho, que eu fiz uma pesquisa, de acordo com o calendário judaico. Foi nessa época que Zacarias ele servia no templo. Então, nessa época foi quando ele retornou para casa. Isabel, ela era estéril, mas aquele dia foi o dia da bênção. Ele voltou cheio de saudades da esposa e aquele dia teve a festinha do sexo que o Senhor deu para animar o casamento, como presente do casamento. E ali gerou João Batista. Então façam as contas. Final de junho e julho. Aí 6 meses depois, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus, na verdade, foi gerado no final de dezembro, no início de janeiro. Como que ele pode ter nascido em dezembro? Aí, se ele foi gerado em dezembro, joga 9 meses. Chega dezembro do outro ano? Não. Se ele foi gerado no início de janeiro, chega dezembro do outro ano? Não. Então, ele nasceu pelas Escrituras em outono, que era a festa dos tabernáculos, como a Bíblia havia prometido. Emanuel, Deus conosco. Conosco aonde? Com os judeus. Só que os judeus não receberam ele como rei, por quê?
Porque eles estavam esperando um rei rico. Jesus veio, confundiu a mente de todo mundo. Olha onde ele nasceu, na maior simplicidade. Então, Natal não é o nascimento de Jesus. Isso aí é uma grande mentira de Satanás. Vamos lá? A verdadeira origem de Natal, festa satânica, paganismo. Aí fala sobre a festa Saturnália. Saturnália, o nome já diz, Saturno. E nós, cristãos, eu estou falando com cristão, porque crente é incrédulo, fala que é crente, mas na verdade é incrédulo. Satanás também é crente, só que ele é mais crente do que as pessoas que falam que são crentes, porque ele crê que Deus existe, teme e treme na presença de Deus. Agora, os crentes não estão nem aí. Fala que não tem nada a ver e ainda não procuram saber a verdade. Quando tem um cristão que vai tentar abrir os olhos dessa pessoa, ainda arrumam briga e ficam de deboche. Então isso aí para mim não é cristão e nem crente, é um incrédulo com capa de crente, né? Enfeitando o banco de igreja, pensando que engana o Senhor. Então, o que acontece? Eu fui na Wikipédia, depois não falar, tudo fala que é crente. Fui na Wikipédia, que é um dicionário que não é da Bíblia, e olha o que a Wikipédia fala sobre a festa Saturnália. Era um festival da antiga Roma em honra ao deus Saturno. Olha, não é a Bíblia que tá falando, não é Marilene que tá falando, não. É a Wikipédia. Era um festival da Roma antiga em honra ao deus Saturno, tá? Idolatria, outro deus. Que ocorria em 17 de dezembro, no calendário juliano, tá? Então, e mais tarde se estendendo com festividades até 24 de dezembro, que é quando as pessoas estão se preparando a tarde toda, preparando para colocar o peru, para assar, fazendo aquela mesa imensa, que não come isso o ano inteiro, mas faz essa mesa, esse altar, para adorar Satanás. E a casa dos crentes está tudo com esse altar. Está tudo preparado. Eu conheço um monte de crente que já está com a compra toda feita. Que já pegou o dinheiro do 13º, ao invés de pagar as dívidas, acompanham os pagãos gastando dinheiro naquilo que não é pão. Na Bíblia fala para não gastarmos nosso dinheiro naquilo que não é pão. Isso, naquilo que não é pão, quer dizer aquilo que não é necessário. Aí nem dá o dízimo direito, porque tem que comprar amigo oculto, presente para dar para um e para outro. Isso tudo é satânico, tá? Isso é um ritual satânico. Então aqui está dizendo, continuando. E mais tarde, estendendo a festividade até 23, 24 de dezembro, o feriado era celebrado com um sacrifício no templo. Aqui está dizendo, não é Marilene que está dizendo, não. Sacrifício humano, derramamento de sangue. Onde já se viu que se Jesus quisesse que a gente celebrasse o nascimento dele, ia matar alguém, sequestrar e matar alguém, derramar o sangue para beber sangue humano por causa dessa festa. No templo de Saturno, no Fórum Romano, com um banquete público que representa a ceia de Natal de hoje, seguido de troca de presentes em privado. Privado é o quê? Amigo oculto. Vocês sabem quem é o nosso inimigo oculto. Nós não temos um amigo oculto, que o nosso amigo é Jesus e ele não é oculto. Todo mundo conhece ele. Agora nós temos um inimigo oculto que vive 24 horas procurando a quem possa tragar. Festa contínua e uma atmosfera de carnaval. Qual é a festa que se comemora depois do Ano Novo?
É o carnaval. Então aqui está dizendo, carnaval, festa da carne. Então fazia tudo que era da carne, tudo. Que derrubava as normas sociais romanas. Por quê? Porque o ano inteiro os romanos tinham aquela posição, aquela postura formal, mas quando chegava no dia dessa festa da carne, aí a bagunça era geral, né? O demônio fazia festa. O jogo era permitido, todo tipo de jogo. Quais os jogos? Olímpicos, que foram apresentados a Satanás. Como eram os sacrifícios? Pessoal, tudo na arena, soltavam os leões, né? Animais selvagens, famintos, e ali eles jogavam os verdadeiros cristãos para serem devorados, e ali eles ficavam. Aquele sacrifício era antes dos Jogos Olímpicos, que todo mundo gosta de assistir, né? Jogos pan-americanos, Copa, essa demoniada todinha aí. E senhores ofereciam serviços de mesa a seus escravos, para poder disfarçar um pouquinho, né? Então, para vocês verem, tudo que a gente está falando agora sobre a verdadeira história de Natal, tudo até agora, até a Wikipédia está falando que é satânico. Ele não falou com todas as letras que eles não podem falar, mas a gente sabe que foi. Então ficou arrumada assim a bagunça deles. Como que começou isso? Começou lá atrás, na época de Noé. Porque Noé tinha 3 filhos, teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então todos nós sabemos que quando acabou o dilúvio, Noé foi lá, comeu bastante uva, e a gente sabe que na uva tem um teor de álcool, assim como na cana, né? Então ele comeu bastante uva, ele deve ter assim comido o pé inteiro. Para ele se embriagar, ele comeu um pé inteiro. Ele estava comemorando mesmo, bebemorando com uva, né? A vitória do livramento que o Senhor deu no dilúvio. E com aquilo, a gente sabe que a pessoa, quando se embriaga, não sabe o que está fazendo. Ele arrancou a roupa. E o filho não podia, e isso é até hoje, né? Não pode ver a nudez do pai e da mãe. O que aconteceu? Cão veio primeiro, e com certeza deve ter vindo com o filho dele, né? Cush. Ou não veio com Cush, o Cush não era nascido, mas tudo bem. Sabemos que Cush era filho dele. Aí ele veio, olhou o pai dele daquele jeito, ele não podia nem olhar. Se ele bateu o olho, ele tinha que virar o rosto para não pecar. Além de olhar o pai todinho nu, foi lá fazendo chacota com o que aconteceu com o pai. Aí os 2 irmãos vieram com o rosto virado para não olharem para a nudez do pai, porque eles sabiam que era pecado, e vestiram o pai. Quando o pai voltou da embriaguez, soube do que aconteceu, porque tem gente que gosta de acusar Noé, ele se embriagou. Não, ele chupou uva, igual a gente. Só que se a gente chupar muita uva, a gente fica embriagado também. Então, ele pegou, viu que o cão tinha feito algo muito errado, abominável aos olhos de Deus, e ele amaldiçoou Cão, que mais tarde foi o Canaã, e falou que Cão seria escravo, serviria as nações, o Canaã serviria, né, a nação, as nações dos irmãos dele. E com isso, a descendência de Cão ficou amaldiçoada. Mas aí ele teve um filho, né, o Cush, e o Cush casou com Semíramis. E tiveram um filho chamado Nimrod. Tem gente que fala Nimrod. Eu gosto de falar Nimrod. Eu acho assim mais confortável para mim. Mas tem muita gente que fala Nimrod também, e tem gente que fala Nimrod. Então, diz as escrituras que ele teve um dom recebido por Deus de ser um ótimo caçador. Só que ele não quis servir a Deus. Ele deixou que o diabo entrasse na mente, no coração dele. E ele queria ser muito poderoso.
E como o diabo viu que ele tinha aquela queda por poder, então usou, porque o diabo ele faz isso. Quando ele vê que uma pessoa tem uma queda para alguma coisa, ele fala, opa, vou aproveitar e vou usar da minha forma. Então ele deu continuidade ao que ele fez lá no Éden. Ele entrou e começou a dar estratégias a Nimrod. E Nimrod, o pai dele morreu cedo. Diz a escritura que Nimrod era tão depravado, era tão malvado, tão malicioso, que ele pegou a mãe dele, Semiramis, e casou com ela. E ela também era endemoniada, porque ele formou a Babilônia. E a Babilônia que fala lá em Apocalipse também sobre ela. E ele criou a Babilônia e se intitulou Deus. Ele se intitulou Deus. E como a esposa dele era esposa de um deus, e ela se intitulou Deusa da Lua, né? Aí o deus de cá e deus de lá, ele pegou, o que ele fez? Ele queria fazer igual Satanás. Só que Satanás não falou para ele, olha, eu fui expulso do céu porque eu quis roubar, quis dividir o reino que era de Deus, e ele não deixou, ele me jogou para fora de lá. Aí ele fez o que? Ele quis construir uma torre, que era Babel, para atingir o céu. Mas o Senhor queria construir uma nação, mas não era daquele jeito. Então o que o Senhor fez? Mostrou que ele é Deus. Ele fez o quê? Ele mandou anjos com línguas diferentes. Um não conseguia entender a linguagem do outro, teve que cada um ir caçar o seu canto, e ali não deu certo esse plano de Nimrod. Só que o diabo, ele não desiste. E Nimrod também não. E ele continuou com a maldade dele dali de dentro da Babilônia. Ele começou a criar religiões diferentes e deuses diferentes. Ele já era um deus, Sol, né? E ela era deusa Lua. E dali ele começou a criar o espiritismo. Ele começou a criar nações demoníacas, como Nínive, que vocês sabem da história de Jonas, que foi uma coisa terrível, que Jonas não queria ir para lá, porque Nínive era daquele jeito. Ele criou muitas cidades, inclusive Sodoma e Gomorra. Então tudo de prostituição eles faziam. Era um casal satânico. Aí ela falava que ela era virgem, e todo mundo acreditava, porque os dois, né? E ele, como ele era tão mal, aí o tio dele, que viu que a maldade dele não parava e ele estava destruindo a nação que o Senhor fez, aí o Sem foi e matou ele. Nisso que ele matou, a Semiramis vivia na orgia. Ela era a mãe das prostitutas, só que ela entrava na orgia também e as outras não sabiam. Ela engravidou de um dos homens, né, da orgia dela, e para não falar que quando o marido morreu, para ela não perder o posto de deusa, então ela tinha que criar mais religiões para poder firmar aquele endeusamento todo. Então ela falou que o filho que ela estava esperando, ela era virgem. Isso aí já era o demônio preparando a mente das pessoas para poder, quando Jesus viesse de uma virgem, as pessoas não acreditassem. Então ela falou que era de uma virgem e que o Deus Sol mandou um raio solar, penetrou nela e engravidou ela. Aí ela estava gerando ali o filho do Sol. Quando ele nasceu, foi chamado Tamuz. Aí todo mundo... Aí ela pegou, falou que era filho do Sol, que era um deus também, que era filho do Deus Sol, e que aquilo que era o Messias pagão, né? Aí esse Tamuz também era um bom caçador, só que ele era jovem ainda, não diz a idade dele, mas ele estava caçando, veio um porco do mato, um porco selvagem, e matou ele, e o corpo dele ficou caído em cima de um tronco podre.
Mais uma vez, a mãe dele, maligna, tinha que montar mais uma religião satânica. Aí ela pegou, para não dizer que o filho dela, como Deus, tinha morrido de uma forma natural, ela falou que foi o Deus Sol que veio buscar o filho, que o filho foi para o Sol morar com o pai. E que o Nimrod veio para ser o Deus, né? Como Tammuz foi para lá, os dois vieram, pai e filho vieram para ser uma nova entidade. Então, tinham que ser um ente espiritual. Todo mundo tinha que adorar os deuses Nimrod ou Nimrod e o Tammuz. Aí ela pegou um tronco, um pedaço de árvore com um pouco, né, uma muda de pinheiro. Aí trouxe para as pessoas para mostrar que aquele tronco ali era o que o filho dela tinha morrido em cima e que tinha brotado, que era uma nova vida. Ali ela criou a reencarnação. Foi ali que foi criada a reencarnação. Então, olha só a origem satânica desse Natal que eu comemorei desde pequena, desde quando eu era da macumba. Entrei para a igreja e continuei comemorando, porque as igrejas comemoram o Natal. Tem igreja que eu fui pregar e que tinha lá árvore de Natal, tinha guirlanda, tinha tudo. E tem muitas igrejas assim, hoje ainda, tá? Não faz muito tempo, não. Igreja que eu fui pregar no final do ano passado, que estava com todos os símbolos de Natal. E criança com gorro de Noel, tá? Então eu acabei de fazer minha pregação e sair fora porque eu não aguento isso, não. O que houve? Então, continuando a nossa história macabra do Natal, ela falou isso. Aí as mulheres da religião dela foram e ficaram com ela, jejuaram 40 dias e choraram ali num pinheiro. E debaixo do pinheiro, quando elas foram para lá para chorar, elas já levaram presentes. Todas elas levaram, assim, cada uma levou um presente, colocaram embaixo do pinheiro. Vê se isso daí não é igualzinho à comemoração de hoje. Até na casa dos crentes, que eu fazia também. Aí, o que acontece? Elas choraram e quando chegou no final de 40 dias, aí cada uma se abraçou e uma presenteou a outra. Igual acontece hoje, os presentes, as trocas de presentes de Natal. Então, Deus abomina isso tudo. Isso está escrito em Deuteronômio que eu botei ali para vocês. Aí eu vou dar mais umas referências que vocês podem anotar. Gênesis 10, de 8 a 12 e Apocalipse 18, que fala Babilônia de Nimrod, tá? Eu vou correr um pouquinho. Então, essa aí é a história maligna do Natal, gente. Vamos fugir disso, vamos fugir. Então, quem nasceu dia 25 de dezembro foi o Tammuz. Então, ela colocou dia 25 de dezembro como dia do menino, do Deus Sol, que era o pai e o filho, que eram o Deus Sol. E aquele dia, 25 de dezembro, todos deveriam, lá em Babilônia, adorar o Deus Sol. Então, não tem nada a ver com Jesus, não. Aí, os pregadores, vamos comparar crente com cristão, tá? Os pregadores do Oriente e do Ocidente começaram a reclamar com eles o tipo de festa que comemoravam o dia do aniversário de Jesus. O dia do aniversário do Deus. Aí, e os da Mesopotâmia, que eram os cristãos,
tá? Isso aí agora eu já estou trazendo para depois do nascimento de Jesus, que eu corri um pouco, tá bom? Vou voltar atrás para poder não ter assim aquela confusão, tá? Olha só, aí vamos lá. Aí Jesus, aí passou o tempo, Jesus nasceu. Tá? Aí esses anos todos, hein? Esses anos todos de Samíramis e Nimrod e Tamuz, e eles já tinham morrido. Sabe quem é Samíramis? Samíramis é aquela mulher da nossa nota brasileira. Ela é da Estátua da Liberdade. E é aquela mulher da justiça, aquela que fica com uma balança na mão. Ela é deusa. E tem mais outras coisas, que é aquela Mona Lisa, e aqui no Brasil, e ela foi colocando o nome dela. Cada país foi dando um nome diferente a Semiramis, como deusa. E aqui no Brasil, dizem que é a Iemanjá, tá? Então, ela é endeusada, adorada no mundo inteiro. E é a rainha que fala lá em Apocalipse. E aí teve o antes de Cristo e depois de Cristo. Nosso calendário começou a contar depois do nascimento de Cristo, certo? Então, no primeiro século, para quem não sabe, século quer dizer 100 anos, no primeiro século foi vigorada a Igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou. Ele nasceu, todo mundo sabe que ele não viveu 100 anos, e ele cresceu nesses 100 anos, que ele morreu com 33, então ele fundou a igreja dele, vindo para cá maravilhosamente, deliciosamente, pregando a palavra de Deus, ensinando tudo, falando contra o paganismo, falando contra a idolatria, contra tudo, nesse primeiros 100 anos. Aí, quando chegou no quarto século, o Constantino, ele assumiu o Império Romano. E até então, todo mundo falando que o Deus Sol, que era o Messias, que era o Deus, o menino Deus. Aí Constantino, na época, tinha muito crente. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais multiplicavam. Eles matavam na arena e os cristãos iam morrer felizes por serem assim. Eles sentiam o privilégio de estarem ali morrendo pelo nosso Deus. Hoje, quando um crente perde o emprego, sai da igreja, que fala que não aguenta a luta, não, quando estava no mundo, aí era melhor. Não tinha essa luta toda. E os cristãos iam sorrindo, sentindo privilegiados por estarem ali sendo devorados pelos animais selvagens. Então, quanto mais, ele estava assim desesperado, porque tinha mais cristão do que outra coisa. O que o diabo fez? Mais uma vez entrou em ação. Entrou na mente de Constantino e mandou ele se converter, igual hoje. Tem aqueles falsos, né, satanistas dentro das igrejas fingindo que estão se convertendo para poder destruir a igreja de Deus, e muitas das vezes a direção não vê que aquilo ali é mandado por Satanás e de acordo ainda dá cargos altos. Né? Então foi isso que aconteceu com Constantino. Ele obedeceu, como Nimrod, ele obedeceu a ordem e ele fingiu que ele se converteu ao cristianismo. Então, por causa da pressão que as pessoas estavam falando sobre o Deus Sol, de como estava aquela orgia toda, o que ele fez? Ele parou. Ele amenizou a forma da comemoração, daquela orgia, e ele aproveitou o nascimento de Jesus e mentiu, mudou os nomes para poder enganar os crentes, e enganou até hoje, porque até hoje os crentes falam que o Natal é o nascimento de Jesus. Aí ele falou que Semíramis, na verdade, era Maria.
Nirode era José e o Deus Sol, que era o menino Tamuz, era Jesus. Aí todo mundo pegou, falou, então é dia 25, e falou, agora todo mundo tem que comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, que era a comemoração do Deus Sol. Então, todo mundo que comemora o aniversário de Jesus, que não foi nada nesse dia, está adorando ao Deus Sol, demônio, criado pela Babilônia. Então, você, crente, que está já com a sua árvore montada dentro de casa, né? E outra coisa, aquele pinheiro, eles enfeitavam com ouro e com prata, todo dia 25, porque os espíritos do Nirode e de Tamuz vinha para receber os presentes deles, as oferendas ali no pé do pinheiro. Então, você que tem árvore de Natal, tem um demônio ali na árvore de Natal de vocês, tá? Só esperando dar 25, de 24 para 25, para ele poder trazer as maldições para a casa de vocês e cumprir o ritual, porque é aquele momento que começa o ritual da cumilância, que é o espírito da gula, que a Bíblia condena, tá? Que o Senhor não mandou nada dessa ceia, a ceia que o Senhor falou foi a ceia em comemoração para relembrar a morte dele. E não foi nada com rabanada, com um monte de cumilância ali não, tá? Ele falou pão, repartiu pão e com toda diplomacia. Não é para ninguém se embebedar e encher a cara de comer e de beber, não. Que Jesus, a Bíblia condena comilões e beberrões. Está na lista de quem não vai entrar no reino dos céus. Está lá nos meus outros vídeos sobre isso. Mas hoje eu posso até dar novamente a referência. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que colocaram Jesus ali naquele presépio, mas até o presépio é uma fonte de adoração. Cada coisa que eles colocaram ali no presépio representa um objeto de adoração. Tudo ali tem um demônio diferente, tá? Mas você fala, falo, ué, eu estou 3 dias tentando gravar esse vídeo, o inimigo não está satisfeito com isso, eu não posso fazer nada, eu obedeço a Deus, eu não posso obedecer a ele não é meu Deus, já foi, mas não é mais não. Então, vou ler aqui com vocês em Apocalipse 17:5, esse aqui eu vou ler. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Quem é essa? Citada em Apocalipse? Semíramis, tá? Não foi nada Maria, não, que Maria era mãe de Jesus e hoje ela está lá no paraíso e ela tem que adorar a Jesus, porque ela era mãe, ela concebeu ele, mas ela não é deusa. Semíramis que falou que era deusa, Maria não é deusa não. Então hoje, quando as pessoas estão adorando Maria, estão na verdade adorando Semíramis, tá? Que falam que a mãe de Deus é a mãe do Deus Sol, não é a mãe de Jesus não. E Gênesis 3:4, que eu vou ler com vocês também. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então, quando eles inventaram o casal satânico, né? O casal 20 satânico da Babilônia inventou, foi dando continuidade ao que a serpente falou para Eva. Certamente não morrerá. Se a pessoa não morre, por quê? Porque vai reencarnar. Então, ele conseguiu dar continuidade lá em Babilônia, quando foi criada a religião da reencarnação. Então, essas religiões que a gente vê, todas hoje em dia falando sobre reencarnação, veio de lá da Babilônia. Entendeu?
Mais o que? Vou tentar correr, gente. Tá. Outras referências que eu vou dar a vocês, tá? Para vocês fazerem um estudo assim maravilhoso e estarem também sendo usados para libertarem vidas do reino das trevas, porque idólatra não sobe, não vai, não entra no reino de Deus. Jeremias 10, de 1 a 4, Isaías 44, de 9 a 20 e Deuteronômio 16, 21 e 22. Esse eu vou ler com vocês, tá? Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar. Deus falando. Por quê? Por causa da gracinha do pinheiro. Então ele já estava falando, não quero esse negócio de plantar árvore para adorar, para me adorar não, tá? Ao Senhor teu Deus que fizeres para ti. Então se você tem o seu pinheiro, então não fala que está ali adorando a Deus, não, que está falando que vai ser como é que é, em homenagem ao nascimento de Jesus, não, que Jesus nasceu em cima da árvore, não nasceu embaixo da árvore, ele nasceu numa estrebaria, não tinha nem árvore ali dentro, tinha boi, vaca, tá? Então não tinha nada a ver. E o 22, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, a primeira coisa que Nimrod fez foi fazer uma imagem dele, uma estátua, aí fez da esposa mãe dele também, e o Senhor abomina, sempre abominou. Então, quem adora imagem, qualquer tipo de imagem, se você pega uma imagem de arca da aliança e bota dentro da sua casa, aquela ali é idolatria. Aquela ali não é a verdadeira arca da aliança. Deus não mandou ninguém botar a arca da aliança dentro de casa que vai trazer prosperidade, que vai trazer bênção, isso e aquilo. A presença de Deus estava na verdadeira arca da aliança. Mas tem gente que bota a arca da aliança dentro de casa, aquele candelabro de Israel, aquela coisa, isso é misticismo, isso é macumba, isso veio da Babilônia, tá? E como eu já falei do pinheiro, vamos falar. Mas aonde tem Tamuz na Bíblia? Tem Tamuz. Fala sobre Tamuz em Ezequiel 8, 14 a 18. Lá vocês vão ver Tamuz sendo idolatrado, né? Ele sendo citado ali. Mas Semíramis está sendo citada com outro nome. Aqui, ó, Semíramis. Jeremias 44, 19. Ali ela está como rainha dos céus. E em Atos, no Novo Testamento, 19, versículo 14, ela é chamada como Diana dos Efésios, tá? Então, agora nós vamos para o Papai Noel e a prática de dar presente às escondidas. Tan, 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 tan. Olha como eu queria ganhar presente de Papai Noel. Nunca ganhei mais do que um simples brinquedo. Papai Noel foi um nome corrupto e enganoso que mascara o São Nicolau. São Nicolau foi um bispo romano que viveu no século V, um santo adorado pelos gregos e latinos, e ele morreu no dia 6 de dezembro. Esse homem, o que as pessoas da época contaram, que isso aí não é mentira não, tá? Porque tem uma igreja católica, Notre Dame, que isso aí está lá naquele vitrô deles para poder provar que era mentira. Esse bispo, ele gostava de ficar vigiando as meninas tomarem banho e diziam que ele até pagava grande quantidade de dinheiro às meninas pobres, precisavam de dinheiro, para elas ficarem se exibindo para ele, sem roupa. Tá? Gostava de dar presente às crianças pobres para poder
usar as crianças. E isso foi descoberto. Então, na época, para abafar, colocaram ele como o homem, o velhinho, o bom velhinho que trazia criança, que trazia o presente às escondidas. Na verdade, não é nada mais, nada menos que era um bispo pedófilo. Tá? Então, quem é que fica levando, Papai Noel, é um demônio, tá? E que é representado também pelos gnomos, que também são demônios mirins. Os amiguinhos do Papai Noel, que esse nome Papai Noel que deram foi para quê? Para poder deturpar da mente das crianças o Papai do Céu. Então não deixe, não leve seus filhos para tirarem foto com Papai Noel. Quando a minha filha primogênita nasceu, eu levei, enfrentei no shopping com uma amiga, uma fila quilométrica que eu fui cedo. A vez dela foi à noite, de tanta gente. Hoje em dia não tá mais essa febre não, mas na época dela estava. E eu, quando eu soube da verdade, eu pedi perdão, e cada vez que eu me lembro, eu peço perdão e quebro essa maldição na vida da minha filha, que eu estava ali como crente. Por quê? Porque até dentro da igreja tinha negócio de Papai Noel, então eu achava que fazia parte também. Mas e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Então hoje eu peço perdão por tudo, por tudo. Então esse era o Papai Noel, tá? Aí depois veio um homem que se chamava, um médico que se chamava Jorge Nicolás. Parece com Nicolau, né? E esse homem, ele foi o primeiro ginecologista, foi o primeiro que quis se especializar em ginecologista. Imagine para quê? Para estar com as mãos, para conseguir ver, né, com aquela coisa de médico e ver qual era a enfermidade e conseguir botar a mão nas genitálias das meninas e das mulheres. Então, na época, por conta desse homem ser Nicolas, e tinha o Nicolau do passado, que era um pedófilo e gostava de ver as meninas, as partes íntimas das meninas, por isso que colocaram o nome desse exame que a gente faz ginecológico, aquele aparelho, Papa Nicolau, porque é do Papai Noel, e misturou com esse Nicolas, entenderam? Olha como que a gente descobre as coisas. Então, quando as pessoas usam esse tipo, participam desse tipo de coisa e deixam essas coisas entrarem em sua casa, estão deixando, abrindo os portais para os demônios entrarem, entendeu? Eu abri muito, eu vou dar um testemunho rápido. Quando a minha filha era bebê, eu morava numa casa grande, e aquela casa, só Jesus, era assim, muito oprimida mesmo. Então, eu não tinha árvore de Natal, mas aí ela viu na casa da minha mãe e ela gostou. Aí eu tive que ir no atacadista, fui lá, comprei uma árvore de Natal, montei e deixei na sala. Aí toda vez que eu passava da copa, né, vinha da cozinha, passava da copa e tinha que passar pela sala para ir para o meu quarto, eu sentia uma presença demoníaca ali na sala. Eu sentia até medo. Parecia que uma coisa, sabe, estava assim me olhando, uma coisa demoníaca. E eu via que eu sentia isso vindo dali, daquele canto da árvore de Natal. E minha irmã foi morar comigo. Aí ela também sentiu, mas ficou quieta. Uma ficou esperando a outra, uma falar para a outra, para ver se era uma confirmação de Deus. Aí a gente sentada na sala, aí a gente olhando assim para a árvore de Natal, uma olhou para o rosto da outra. Aí eu falei assim para ela: você está sentindo o que eu estou sentindo? Quando olha, ela falou assim: eu sinto, eu estava esperando você falar. Eu falei: eu também. Eu falei assim: eu sinto algo demoníaco naquele canto. Ela falou: eu também, toda vez que eu passo pela sala eu sinto.
alguém me olhando, uma presença horrível, que eu chego a sentir medo. Eu falei, eu sinto a mesma coisa. Aí eu peguei a árvore de Natal do Deus Sol, né? Porque Jesus não tem Natal. Então, o que acontece? Eu joguei aquela árvore fora. Fui quase crucificada, tá? Fui quase crucificada porque eu fiz isso com a minha filha. E nunca mais eu botei árvore de Natal na minha casa. Mas eu tinha assim uma coisa assim oculta, eu tinha uma coisa contra o Natal, eu sentia como é que é? Esse espírito natalino, ele me fazia mal, era uma coisa estranha para mim. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça. E realmente esse espírito natalino são os demônios que estão liberados na terra nessa época, porque eles estão sendo invocados no mundo inteiro. As lojas cheias de coisas deles para venderem, as pessoas entrando e eles ajudando as pessoas comprarem, a escolherem essas coisas. Então eles estão assim sendo invocados de todas as formas, que é o consumismo. E foi isso que Nimrod fez. Ele que criou o primeiro sistema econômico, desse negócio de competição, de lucro, que Jesus, Deus, não queria que tivesse isso hoje, da gente ter que ficar correndo atrás de uma vaga para conseguir na empresa, uma vaga só, um monte de gente fazendo prova, concurso, isso e aquilo. Isso daí veio tudo da Babilônia. Isso aí não veio de Deus. O Deus Mamon, as pessoas idolatram o dinheiro, gostam de dinheiro. Aí o demônio Mamon entrou até dentro das igrejas, que é o que? O evangelho da prosperidade, né? Então, abram os olhos, crentes, porque os cristãos já estão com os olhos bem abertos, tá? Então, aí, como ele morreu no dia 6, e para misturar, incrementar esse Natal satânico, aí transferiram o dia que adoravam o Papa Nicolau, dia 6, jogaram tudo para o dia 25. Então, o Papai Noel, que é o Papa Nicolau, também faz parte do Natal, que antes não fazia. Então, tá tudo no mesmo métier. Então, quando você chega aí meia-noite que fala assim, Feliz Natal! Você está assim, olha, Feliz Natal, feliz Tammuz para você, feliz dia do sol, o Deus do sol esteja sobre a sua vida. Aí quando fala Papai Noel, ai receba, olha, eu vou te entregar o espírito de pedofilia. Ho, 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 ho. Abram os olhos, gente. Eu estou aqui falando com vocês, mas a coisa é séria. A coroa ou guirlanda, que eu já vi na porta de um monte de crentes, já vi também em igreja fazendo cantata de Natal. Eu fazia também. Hoje eu não faço mais, porque eu sei o que significa. E eu já vi em igreja cantata de Natal, aquela guirlanda toda iluminada, linda, pegando do chão até lá no 3º andar. Uma coisa de louco. Oh, que lindo! Memoriais de consagração. Isso aí foi criado também na Babilônia. E hoje, quando a gente vai no enterro, a gente vê o quê? Ela lá, né? Coroa de defunto. Quem bota na sua porta está invocando o anjo da morte, o demônio da morte. Ah, você é maluca. Não, tá escrito aqui, olha. Memorial aos deuses, memorial à vitalidade do mundo vegetal. Ué, era assim que eles adoravam. Aquilo ali também era um objeto de adoração. Ali mostrava a vitalidade da vegetação. Então não é a Deus que dava vegetação, não. Era a coroa, né? E aos deuses.
as vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Aquelas pessoas que eram sacrificadas, aí eles colocavam aquelas guirlandas aos deuses pagãos, criancinhas, ao deus Moloque, porque Nimrod também foi adorado como deus Moloque, de sacrifício de crianças e adolescentes, tá? Eram sacrificados aos deuses nos esportes, nas Olimpíadas. Significam adorno de chamamento e, consequentemente, porta de entrada para deuses. Abrem os portais. Quando você coloca aquilo na sua porta, você está abrindo os portais. Ali você está abrindo totalmente os portais para os demônios agirem dentro da sua casa, tá? E também, quando Jesus morreu, eles fizeram com motivo de chacota, eles pegaram, né, o modelo disso ali, que era uma guirlanda, e fizeram de espinhos e colocaram na cabeça do nosso Jesus, tá? Por quê? A maioria dos deuses pagãos do Egito aparecem sempre com uma guirlanda na cabeça. Se a gente vir todos os deuses do Egito, olha para eles para ver se eles não têm uma guirlanda na cabeça, né? Nenhuma parte da Bíblia menciona guirlanda no nascimento de Cristo. A única vez que a Bíblia fala de guirlanda é que foi feita por Roma para colocar na cabeça do nosso Jesus, e foi de espinho, símbolo de escárnio, para escarnecer, para humilhar, entendeu? Você não é rei dos judeus? Aqui, tchau, o que tinha na cabeça deles, né? Só que é feito de quê? Espinho. Não sabiam ali que o Senhor estava vencendo a morte e que hoje vive à direita do Pai, né? Agora vamos falar sobre as velas e luzes. Deixa eu andar rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande. O uso de velas é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. Deuses ancestrais. A vela acendida é um ritual que faz renascer ou manter vivo o Deus Sol. Então, um ex-satanista que foi convertido, que se converteu, que é o pastor Carlos Ribas, ele falou pra gente não ter dentro de casa nem para acender aquela vela que a gente compra, que as pessoas acendem para as almas. Ele falou pra gente não acender nem em dia que acabar a luz, porque cada vez que a vela foi criada para ritual, então cada vez que a gente acende uma vela, a gente está fazendo um ritual satânico. Então ele falou pra gente ter lanterna, qualquer outra coisa, mas ele, como satanista, ele foi sacerdote de Satã, ele sabe o que está dizendo. Então aqui também está dizendo, tá, que é dedicada aos deuses ancestrais. A vela acendida é um ritual que faz renascer ou manter vivo o Deus Sol, que é o Nimrod. Tem nada a ver com candelabro judaico. Com o passar do tempo, para mascarar e enganar os crentes, passaram a colocar velas elétricas, velas a pilha e finalmente as luzes, né? O sentido é o mesmo para o Natal. Então, é o mesmo. Mesmo que você não acenda uma vela para o Deus Sol e você coloque o pisca-pisca, também está fazendo um ritual satânico. Isso aí é para mascarar. Ah, não está acendendo vela, porque crente não vai acender vela porque sabe que isso daí é para as almas. Ah, mas bota o pisca-pisca. É a mesma coisa, tá? Presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiga Babilônia. É um estímulo à idolatria. Os adereços encontrados no presépio estimula a veneração das imagens e alimenta a idolatria, que eu falei lá atrás, só estou confirmando. Na verdade, ali se adora o Deus Sol, Tamuz. Para enganar os crentes, inventaram que era Jesus. Aí vocês anotem aí, por favor, 1 Coríntios 10, 14 e 15, tá? Agora a próxima. Única ceia citada na Bíblia, que foi o que eu falei.
Jesus não mandou fazer nenhuma ceia meia-noite. Ele mandou fazer a ceia, aquela ceia que a gente faz no templo, todo mês que a gente se reúne, o corpo de Cristo se reúne em memória. Fazer isso em memória de mim. Porque foi isso que ele ensinou na última ceia que ele teve com os discípulos dele. Ele já estava anunciando a morte dele. Então, em momento algum, ele falou: façam uma ceia em memória do meu nascimento. Porque se Deus quisesse que comemorasse o nascimento de Jesus, ele diria a data certa. Ele não disse, e nenhuma parte da Bíblia está dizendo que a gente deve adorar ou celebrar o nascimento de Jesus e com aquela ceia que só pode comer meia-noite. Ah, mas eu faço ceia, eu como antes de meia-noite. Está adorando a si mesmo, fez a ceia. Você só está querendo se enganar e querendo enganar você mesmo. Mas na hora do julgamento lá que o Senhor falar, apartai-vos de mim, o Senhor vai mostrar no telão. Lembra que você tentava se enganar? Você deixava o diabo enganar você e ainda falava que não tinha nada a ver? Tá? Então, o nascimento não existe. E outra coisa, por que Deus também não fez comemoração ao nascimento de Jesus? Porque Deus nunca mandou esse negócio de celebração de aniversário, que eu também já pedi perdão ao Senhor, porque eu fiz festa de aniversário para as minhas filhas, fiz desde 1 ano, fiz isso aí, não é de Deus, é festa pagã, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas vou dar uma pincelada, porque estamos falando sobre o suposto nascimento de Jesus, que não existe celebração. Quem criou celebração a nascimento foi Nimrod. Nimrod, tá? E o bolo era o bolo do aniversário que a gente coloca hoje é o que? Nada mais, nada menos, adoração à lua, Semiramis. E as velas é o ritual. Então, quando a gente está ali batendo parabéns para a pessoa, ali a gente está abrindo portais, chamando demônios para a vida daquela pessoa. Porque Deus não manda celebrar data de aniversário. Aí, os testemunhos de Jeová estão certos. Nesse caso aí, eles estão certos. Tá? Eles não celebram isso. Eles celebram só o quê? A morte de Jesus. Então, vamos colocar a mão na consciência, orar mais, jejuar mais, porque Deus fala, tá? O Espírito Santo de Deus fala. Então, nós não deveremos comemorar aniversário. E lá em 1 Coríntios 5, 7, 8, aí tá dizendo: alimpai-vos do fermento velho. Por quê? Pra gente não seguir os rituais, as festas pagãs. Então, vamos ler a Bíblia, porque ali na Bíblia mostra todas as festas pagãs e as festas que o Senhor realmente manda a gente comemorar, que é a Páscoa. A Páscoa da gente não é nessa data que todos comemoram. A Páscoa da gente é no início de janeiro. Vai lá na Bíblia, se não é. E não é um dia só, não. A festa dos tabernáculos, jejuns que o Senhor manda. No 10º dia, no dia 10 de julho, tem que ter um jejum. Nunca foi falado isso na igreja. Eu aprendi isso com o próprio Senhor que revelou comigo, revelou a mim. Tá? Então, vamos nos afastar dessa festa satânica, que é a comemoração desse Natal. E vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor pela libertação da gente, de mais uma coisa que a gente aprendeu. Senhor nosso Deus, eu senti a necessidade de fechar
também esse vídeo com uma oração. Eu quero te pedir, Senhor, que tu envies até a casa de cada um que está assistindo esse vídeo, assim como na minha casa, nesse cantinho que eu escolhi para estar gravando os nossos vídeos, estarmos conversando sobre ti. Que tu envies, Senhor, teus anjos de guerra com espada de fogo desembainhada. Que tu venhas cercar dentro e fora da casa de cada um. Cercar com fogo, dentro e fora. Que tu venhas levantar, Pai, em nome de Jesus, um muro de proteção em volta da casa dos teus servos, Senhor amado, que venha fechar, Senhor, todos os portais que até então, Senhor, foram abertos, Senhor, para os deuses pagãos, Senhor. E que a partir de hoje, Pai, nós venhamos, Senhor, estar com nossas portas abertas, Senhor, só para o teu Santo Espírito. Esteja conosco em nosso lar, Senhor amado. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, voltar para o Egito, meu Pai, porque um dia tu nos libertaste de lá. Jesus veio para nascer e morrer para que nós não viéssemos, Senhor, continuar servindo a deuses pagãos. Nós batemos no peito e falamos que nós somos servos do Senhor. E, na verdade, a gente divide a adoração. E nessa época desse suposto Natal, nem dividindo, as pessoas estão direcionando toda a adoração para esse Deus Sol. Mas eu creio, Senhor, que a partir de hoje, tudo será diferente na vida dos teus servos. Eu creio, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de cada um de vocês. E não participem de nenhuma dessas festas pagãs. Em nome de Jesus.